Você sabia que a história de um homem que viveu há mais de 4.000 anos continua a moldar a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo até hoje? Abraão, uma figura central para as 3 maiores religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, é muito mais do que apenas um personagem histórico ou uma figura de fé. Ele é considerado o pai de muitas nações. E sua história está entrelaçada com as raízes culturais, espirituais e até políticas da civilização humana. É difícil imaginar que as ações de um único homem, as decisões tomadas em um tempo tão remoto, pudessem ter reverberações tão profundas e duradouras. Mas, ao observarmos os eventos que se sucederam a partir de sua vida, vemos como ele impactou diretamente o modo como o mundo evoluiu. Neste vídeo, vamos mergulhar na jornada de Abraão, explorando como sua descendência se desdobrou em eventos que definiram o curso da história. O pacto que Abraão fez com Deus, as promessas de uma grande descendência e a concessão de uma terra prometida são temas que atravessaram milênios, geraram culturas inteiras e deram origem a 3 das mais influentes religiões do planeta. Cada uma dessas tradições interpreta e reivindica Abraão de maneiras únicas, mas todas convergem na crença de que ele é o patriarca de uma linhagem sagrada que teria um papel crucial no destino da humanidade. E imagine que as crenças, as lutas e os legados que emergiram da descendência de Abraão continuam a inspirar devoção, esperança e, em alguns casos, também tensões e disputas. A partir de sua fé e obediência, Abraão estabeleceu um modelo de espiritualidade que transcende fronteiras, conectando culturas e influenciando as decisões e as visões de mundo de nações inteiras. Do conflito histórico pela Terra Prometida, à busca por redenção no cristianismo, até a reverência a Ismael e o surgimento do Islã, cada aspecto da história de Abraão ecoa nas questões complexas que vivemos hoje. Abraão, segundo os relatos bíblicos e os textos sagrados das 3 grandes religiões monoteístas, foi chamado por Deus a deixar sua terra natal e seguir rumo a uma terra desconhecida. Em troca, Deus lhe fez uma promessa que não apenas definiria o destino de sua própria vida, mas também marcaria o rumo de toda a humanidade. Essa promessa, simples em aparência, tinha um alcance e um significado que transformariam Abraão em um símbolo de fé e de obediência a Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, com uma descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia do mar, e que seu nome seria conhecido e respeitado entre todas as gerações. Essa promessa divina de fecundidade e reconhecimento parecia impossível à primeira vista, especialmente considerando que Abraão e sua esposa Sara eram de idade avançada e não tinham filhos. Ainda assim, Abraão acreditou e obedeceu ao chamado, deixando sua terra em um ato de fé que seria lembrado por séculos como um dos mais poderosos exemplos de devoção. Mais do que um simples ato de fé, essa promessa se tornou um pacto de aliança entre Deus e a humanidade, mediado por Abraão. Deus garantiu que essa aliança seria eterna e passaria de geração em geração. Esse pacto entre o divino e o humano incluía não só a promessa de uma grande descendência, mas também a posse de uma terra sagrada, onde essa nação cresceria e floresceria sob a proteção divina. Essa terra prometida se tornaria, ao longo da história, um símbolo de esperança e de renovação espiritual para o povo judeu, com implicações geopolíticas e espirituais que perduram até hoje. E essa promessa de uma terra sagrada, um lugar seguro e abençoado para a descendência de Abraão, transcenderia gerações, tornando-se uma fonte de identidade e orgulho, mas também de conflitos e disputas territoriais que marcam a história do Oriente Médio até os dias atuais. Contudo,
O impacto da promessa divina a Abraão não se limitou à fundação de uma nação ou ao desenvolvimento de uma tradição religiosa. Essa promessa também carregava uma bênção universal. Um compromisso de que a descendência de Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Esse aspecto da promessa foi essencial para a expansão da mensagem de fé e para a formação das bases espirituais do judaísmo, cristianismo e islã. Acredita-se que, através de Abraão, a humanidade recebeu uma missão divina, a de levar uma mensagem de monoteísmo e de comunhão com o Criador para todas as partes do mundo. Para o cristianismo, por exemplo, essa promessa se cumpre através de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como o Messias, descendente de Abraão, que traz redenção e a mensagem de amor universal a todos os povos. Já no Islã, essa missão se manifesta através do profeta Maomé, descendente de Ismael, filho de Abraão, que carrega a mensagem do Islã e a expande para uma audiência global. A promessa divina não foi apenas um evento de importância espiritual, mas uma semente que geraria transformações culturais e históricas ao longo dos milênios. Abraão é lembrado como o pai da fé, não apenas por acreditar na promessa divina, mas porque, através dessa promessa, ele se torna o pai espiritual de bilhões de pessoas. Sua confiança absoluta no chamado de Deus serviu de inspiração para gerações futuras, que viram em Abraão um exemplo de entrega total e de dedicação a um propósito superior. Essa promessa não se encerrou na vida de Abraão, mas continuou viva na história e na memória de seu povo, criando um legado duradouro de fé, identidade e esperança. É essa herança que permanece viva até hoje, guiando, conectando e muitas vezes dividindo as diferentes tradições que reivindicam Abraão como seu patriarca. Na vida de Abraão, seus dois filhos, Ismael e Isaque, representariam mais do que a realização da promessa divina de uma vasta descendência. Eles dariam origem a duas linhagens poderosas, com destinos, culturas e tradições espirituais que moldariam profundamente a história da humanidade. Ismael e Isaque foram, ao mesmo tempo, símbolos de bênção e de divisão, ambos destinados a se tornarem os patriarcas de grandes povos, cujas histórias de fé e rivalidade ecoam até os dias de hoje. Ismael foi o primogênito de Abraão, nascido da união entre Abraão e Agar, uma serva egípcia de sua esposa Sara. Esse relacionamento ocorreu quando Abraão e Sara, na época já idosos, enfrentavam dúvidas sobre a possibilidade de terem filhos e tentaram realizar a promessa divina de maneira humana. Através de Ismael, Abraão viu seu desejo de paternidade realizado, e Deus abençoou o jovem, prometendo que ele também seria o pai de uma grande nação. Segundo a tradição islâmica, Ismael é considerado o ancestral do povo árabe, e assim, uma figura fundamental no Islã. Os muçulmanos veem Ismael como um profeta e um exemplo de obediência a Deus, e sua descendência culminaria no surgimento do profeta Maomé, que consolidaria a fé islâmica e fundaria uma das maiores religiões do mundo. Ismael, portanto, não foi apenas um filho, mas o início de uma linhagem que se tornaria a base espiritual e cultural para milhões de muçulmanos, espalhados por vastas regiões do Oriente Médio, Ásia e África. Isaque, por outro lado, nasceu mais tarde em circunstâncias consideradas milagrosas, pois Sara, sua mãe, já era avançada em idade e estéril. Seu nascimento foi interpretado como uma intervenção direta de Deus, um sinal de que a promessa feita a Abraão estava destinada a se cumprir de forma divina e não humana. Isaque herdaria o papel central na linhagem espiritual de Abraão e se tornaria o patriarca das 12 tribos de Israel, que dariam origem ao povo judeu. Essa descendência seria diretamente ligada ao judaísmo
e mais tarde ao cristianismo, especialmente porque Jesus Cristo é considerado no cristianismo como descendente direto de Abraão através de Isaac. Para o povo judeu, Isaac e seus filhos representam o elo com a promessa original de Deus a Abraão, incluindo a posse da terra prometida e a continuidade de uma relação especial com o Criador. A tradição judaica vê Isaac como o símbolo de uma fé perseverante, e sua linhagem tornou-se o fundamento da cultura, da lei e da espiritualidade judaica. Essa divisão entre Ismael e Isaac gerou raízes que não seriam apenas étnicas, mas profundamente religiosas e culturais. Através de Ismael, o Islã floresceria e influenciaria civilizações com sua mensagem de fé, justiça e submissão à vontade divina. Através de Isaac, o judaísmo se consolidaria como uma tradição milenar de fé e identidade, formando a base da espiritualidade e da cultura ocidentais. Esse legado familiar se tornou, ao longo dos séculos, um ponto de convergência e também de conflito entre as religiões e os povos que se originaram desses dois irmãos. A rivalidade e a divisão entre as linhagens de Ismael e Isaac criaram uma história complexa e muitas vezes tensa, marcada por lutas territoriais e disputas teológicas, mas também por uma conexão profunda que atravessa fronteiras e gerações. Assim, Ismael e Isaac não foram apenas filhos, eles foram os portadores de uma promessa, cada um seguindo caminhos diferentes, mas ambos mantendo viva a essência do chamado de Abraão. Em Ismael e Isaac, vemos o reflexo do dilema humano e espiritual entre o desejo de seguir o próprio caminho e a confiança na promessa divina. Hoje, essa divisão é percebida como a raiz histórica de alguns dos maiores contrastes e afinidades entre as três grandes religiões monoteístas, cada uma reivindicando Abraão e sua linhagem como fonte de identidade espiritual. É através dos filhos de Abraão que se iniciaram duas nações e duas histórias de fé, que, mesmo divergentes, guardam em si uma herança comum. Para o povo judeu, a Terra Prometida é muito mais do que um pedaço de território. É um símbolo de aliança, fé e identidade profundamente entrelaçado com a história e as promessas feitas a Abraão. Segundo as Escrituras, Deus prometeu essa terra a Abraão e a seus descendentes como parte do pacto que estabeleceu com ele. Uma terra onde sua descendência poderia crescer, prosperar e viver sob a proteção e orientação divina. Esta terra seria conhecida como Canaã, localizada na região que corresponde em grande parte ao atual Israel e Palestina. Desde então, essa promessa se tornou um pilar na identidade do povo judeu e um dos principais pontos de sua conexão espiritual com Deus. A posse da Terra Prometida é narrada na Bíblia como uma jornada épica que passa por várias gerações. Após Abraão, foi seu filho Isaque e, mais tarde, seu neto Jacó, também chamado de Israel, que mantiveram viva a promessa de estabelecer uma nação naquele território. As 12 tribos de Israel, descendentes dos filhos de Jacó, são mencionadas como os legítimos herdeiros da Terra Prometida, um conceito que é reafirmado em toda a narrativa bíblica. Esse pacto não significava apenas a posse física da terra, mas era visto como uma missão espiritual. O povo de Israel viveria em uma terra abençoada, comprometida a seguir as leis e os mandamentos divinos que os tornariam uma luz para as nações e uma referência moral e ética para o mundo. No entanto, a posse da Terra Prometida foi constantemente ameaçada. A história do povo judeu é marcada por exílios e retornos, conquistas e perdas, que reforçaram a ideia de que a Terra Prometida era, ao mesmo tempo, um direito e uma responsabilidade.
Após séculos de escravidão no Egito, os descendentes de Abraão, liderados por Moisés, iniciaram uma jornada de volta a Canaã, uma terra que havia se tornado um símbolo de liberdade e esperança. Esse êxodo, considerado um dos eventos centrais na tradição judaica, representa a reafirmação do pacto e o compromisso de viver segundo as leis divinas em uma terra sagrada. A chegada e a conquista da Terra Prometida, liderada por Josué após a morte de Moisés, marcam o estabelecimento de Israel como uma nação sob os desígnios de Deus. Ao longo dos séculos, a Terra Prometida não apenas foi uma localização geográfica, mas também um símbolo de identidade e resiliência para os judeus. Durante o exílio babilônico e outras dispersões forçadas, a esperança de retorno à terra ancestral permaneceu viva, alimentando a fé e a cultura judaicas. Mesmo após a destruição do Templo de Jerusalém e a diáspora que espalhou os judeus pelo mundo, o conceito de sionismo, o retorno à Terra Prometida, permaneceu como um ideal central, um chamado espiritual para reencontrar as raízes e restaurar a nação de Israel. Esse sonho secular culminou no século XX, com a criação do moderno Estado de Israel, um evento que muitos judeus veem como o cumprimento profético da promessa de Deus. A Terra Prometida é, portanto, uma ideia que ultrapassa as fronteiras da realidade política e toca profundamente o coração e a espiritualidade judaica. Até hoje, a posse e a preservação de Israel são temas de intensa importância, tanto religiosa quanto cultural, para judeus ao redor do mundo. O conceito de retorno à Terra Prometida é comemorado e lembrado em festas judaicas, orações e cânticos, reforçando o elo eterno entre o povo judeu e a terra que, acreditam, lhes foi concedida diretamente por Deus. No contexto contemporâneo, essa promessa bíblica continua a influenciar debates geopolíticos, inspirando judeus a preservar a herança que acreditam ter sido divinamente conferida a Abraão e sua descendência. A Terra Prometida é, assim, uma síntese do pacto e da luta pela sobrevivência e dignidade de um povo, representando o laço sagrado entre Deus e Israel. Um laço que segue vivo e pulsante através dos tempos. Para o cristianismo, a promessa feita a Abraão vai além do aspecto de terra ou nação e atinge o ponto central de uma esperança espiritual: a redenção universal. A figura de Abraão representa o início de uma jornada de fé que culminaria, de acordo com a teologia cristã, em Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão de que sua descendência seria uma bênção para todas as nações da terra. Através de Jesus, considerado o Messias, a promessa redentora transcende o povo judeu, estendendo-se a todas as pessoas e nações, permitindo que a salvação se tornasse acessível a toda a humanidade. A conexão de Abraão com a promessa de redenção no cristianismo está baseada na ideia de que Abraão foi justificado pela fé, não por obras, um conceito que o apóstolo Paulo destacaria em suas cartas. Na carta aos Romanos, Paulo explica que Abraão acreditou na promessa de Deus antes mesmo de a lei mosaica existir, sendo, assim, um precursor do conceito de salvação pela fé, algo central na doutrina cristã. Para os cristãos, a fé de Abraão se torna o fundamento espiritual sobre o qual Jesus edifica uma nova aliança, não mais restrita a um povo ou uma terra específica, mas ampliada a todos os que acreditarem. Dessa forma, o chamado de Abraão e sua confiança em Deus são vistos como uma antecipação da fé que Jesus viria a proclamar. Jesus, conforme o Novo Testamento, nasce na linhagem de Abraão, passando por Davi, conforme as profecias, o que reforça sua legitimidade como o Messias esperado.
No entanto, ao contrário das expectativas de um líder político, ele se apresenta como um salvador espiritual, oferecendo uma promessa de redenção que não se limita ao contexto judaico, mas que visa trazer a humanidade inteira de volta a uma relação reconciliada com Deus. Esse aspecto universalista do cristianismo surge da interpretação de que Jesus é o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício na cruz, segundo a crença cristã, teria o poder de redimir os pecados do mundo. Essa redenção, simbolizada pela cruz, é vista como o cumprimento da promessa de que, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. A partir do sacrifício de Jesus, a redenção deixa de ser um conceito restrito ao templo e aos rituais da lei, e passa a ser acessível a todos, bastando a fé em Jesus como Filho de Deus. Essa fé em Jesus como Redentor e cumprimento da promessa é o que impulsionou a expansão do cristianismo e sua mensagem de amor, perdão e vida eterna. A ideia de redenção oferecida por Jesus transforma a relação do ser humano com Deus. Agora, pela fé, qualquer pessoa pode se tornar filho de Abraão, herdeiro da promessa e destinatário da bênção divina. Para os cristãos, a promessa de redenção não é apenas individual, mas é também o prenúncio de uma transformação futura do mundo. Na teologia cristã, essa promessa inclui a volta de Jesus e o estabelecimento de um reino de paz e justiça, onde toda a criação será redimida e restaurada. Esse ideal messiânico é visto como a conclusão da promessa feita a Abraão, um desfecho para o qual os cristãos olham com esperança e fé, acreditando que essa restauração completa do mundo é o cumprimento final da redenção iniciada em Jesus. Assim, para o cristianismo, Abraão é o símbolo de uma fé inabalável, mas também o primeiro a vislumbrar uma promessa de redenção que se cumpriria de maneira surpreendente e transformadora em Jesus Cristo. Essa redenção é, em última análise, o propósito maior da promessa, estendendo-se a todas as gerações e chamando cada indivíduo a fazer parte de uma relação direta e renovada com Deus. Na visão cristã, a promessa de redenção é o ponto culminante do plano divino, que teve início com Abraão e encontra seu ápice em Jesus, tornando-se a base da fé cristã e a esperança de vida eterna para seus seguidores. No Islã, Ismael, ou Ismail em árabe, é uma figura fundamental e reverenciada como o filho de Abraão, Ibrahim, que deu origem a uma linhagem de grande importância espiritual e cultural. O legado de Ismael, assim como a promessa feita a Abraão, tem um significado profundo para os muçulmanos e ele é visto como um dos patriarcas do Islã. Segundo a tradição islâmica, foi por meio de Ismael que Deus escolheu estabelecer o povo árabe, o que mais tarde culminaria no surgimento do profeta Maomé, Muhammad, que é visto pelos muçulmanos como o último mensageiro de Deus e um descendente direto de Ismael. Esse vínculo familiar não apenas conecta o Islã aos outros descendentes de Abraão, mas também fortalece a noção de que a mensagem de Deus foi revelada para toda a humanidade, independentemente de etnia ou nação. Ismael e sua mãe, Hagar, Hajra, são figuras centrais em um dos eventos mais simbólicos e espiritualmente significativos para o Islã: a jornada até o Vale de Meca. Segundo a tradição, Abraão, em obediência a Deus, deixou Hagar e o jovem Ismael no deserto de Meca, onde milagrosamente a fonte de água de Zamzam brotou, garantindo a sobrevivência deles. Esse local se tornaria um centro sagrado e a cidade de Meca cresceria ao redor dessa fonte. Meca é vista pelos muçulmanos como a cidade mais sagrada do Islã, pois foi o lugar onde Ismael e Agar sobreviveram graças à providência divina e onde Abraão e Ismael mais tarde construiriam a Caaba, um santuário dedicado ao culto monoteísta,
que hoje é o ponto central da peregrinação anual do Hajj. O legado de Ismael também está profundamente entrelaçado com o conceito de submissão a Deus, que é central no Islã. Em um dos eventos mais importantes, a história do sacrifício, tanto Abraão quanto Ismael demonstram uma obediência total ao desejo de Deus. Embora o Islã e o cristianismo, o judaísmo, tenham variações na narrativa do sacrifício, no Alcorão, Deus ordena a Abraão que ofereça Ismael, não Isaque, como sacrifício. A prontidão de Ismael em aceitar o comando divino simboliza um ato de fé profunda e é relembrada pelos muçulmanos durante a celebração do Eid al-Adha, o Festival do Sacrifício, que é um dos momentos mais importantes do calendário islâmico. Esse evento celebra a devoção e a submissão à vontade de Deus, valores que são pilares da fé islâmica e que reforçam a posição de Ismael como exemplo de lealdade e obediência a Deus. A partir dessa linhagem de Ismael, os muçulmanos acreditam que Deus enviou Maomé para restaurar a mensagem monoteísta de Abraão em sua forma pura. Maomé é visto como o selo dos profetas, aquele que traria a mensagem final e completa, revelada no Alcorão, o texto sagrado do Islã. Com isso, o Islã se estabelece como uma continuação e culminação do monoteísmo abraâmico, reafirmando a crença em um único Deus e a ligação direta com a tradição de Abraão e Ismael. Essa linha de descendência e a revelação final reforçam o sentimento de conexão e identidade que o povo árabe e os muçulmanos em geral sentem com Ismael e, consequentemente, com Abraão. Além disso, o legado de Ismael carrega implicações culturais e políticas significativas. A expansão do Islã, a partir do século VII, levou a mensagem de Deus a regiões da Ásia, África e Europa, consolidando o legado de Ismael em vastas civilizações e contribuindo para o desenvolvimento de sociedades e culturas influenciadas por sua mensagem de paz, justiça e comunidade. A reverência a Ismael e o papel dele como um elo entre Abraão e Maomé também ajuda a unir o Islã com as outras tradições abraâmicas, oferecendo uma base histórica e espiritual comum entre muçulmanos, judeus e cristãos. Por fim, Ismael é lembrado como um exemplo de coragem e fé para os muçulmanos de hoje. Sua história representa a confiança inabalável na providência divina e a importância de seguir o caminho de Deus, mesmo diante de adversidades. A cada oração em direção a Meca, os muçulmanos reafirmam seu compromisso com esse legado e com o exemplo de submissão a Deus estabelecido por Ismael. É através dele que a identidade espiritual, cultural e histórica do Islã é enraizada e sua influência continua viva nos corações de milhões de crentes, guiando-os na busca por uma vida alinhada com a vontade divina, em comunhão com o legado de Abraão e seus descendentes. Ao longo deste vídeo, exploramos como a jornada de Abraão e de sua descendência moldou profundamente o mundo em que vivemos hoje. Desde a promessa divina de uma grande descendência e de uma terra sagrada, até os desafios e conquistas que seus filhos e seus povos enfrentaram, a história de Abraão é mais do que um relato antigo. É um fio condutor que liga passado, presente e futuro. A herança de Abraão, refletida nas três maiores religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, ainda é sentida na política, na cultura, nos valores e até nas disputas atuais. Abraão deixou um legado espiritual e moral que ultrapassa gerações e fronteiras, oferecendo inspiração e, ao mesmo tempo, confrontando-nos com os desafios e tensões de nosso mundo moderno. Para
O judaísmo. Abraão representa a origem de um povo escolhido, com uma promessa de continuidade e proteção divina, ligada inseparavelmente à terra de Israel. No cristianismo, ele é o antecessor de uma linhagem espiritual que culmina em Jesus, com a promessa de redenção e salvação para toda a humanidade. No Islã, Abraão e seu filho Ismael são modelos de submissão e devoção a Deus, sendo figuras centrais de uma fé que une milhões de pessoas ao redor do globo em fraternidade e adoração. Cada uma dessas tradições vê Abraão como um símbolo de fé e resiliência, mas também como um elo comum, que mesmo com diferenças, conecta bilhões de pessoas sob um ideal monoteísta compartilhado. Este impacto não se limita ao campo religioso. A figura de Abraão e sua herança influenciam culturas, filosofias e até sistemas de governo, refletindo-se nas leis, nos valores de justiça e nos ideais de paz e fraternidade que inspiram sociedades inteiras. Ao mesmo tempo, os conflitos históricos e territoriais associados às promessas feitas a Abraão, especialmente em relação à Terra Prometida, continuam a gerar discussões e tensões que afetam o cenário político global. Vemos que, mesmo depois de mais de 4.000 anos, o legado de Abraão permanece vivo, desafiando-nos a entender e a respeitar nossas diferenças enquanto buscamos coexistir em paz. Encerramos nossa jornada refletindo sobre como a história de Abraão continua a tocar nossas vidas e escolhas, nos convidando a explorar a profundidade de nossas próprias crenças e heranças. Sua vida nos ensina sobre a importância de ter fé e propósito, mas também sobre os desafios de lidar com promessas e sacrifícios que muitas vezes parecem ir além de nossa compreensão. Afinal, a história de Abraão nos lembra que cada um de nós também faz parte de uma linhagem, de uma jornada que influencia e é influenciada por aqueles que vieram antes de nós e por aqueles que virão depois. E você, ao final dessa reflexão, como se sente ao perceber que a jornada de Abraão, um homem de fé e coragem, ainda ressoa no mundo atual? Será que os ideais de união, fraternidade e busca por um propósito maior, exemplificados por ele, podem nos guiar para um futuro mais pacífico e harmonioso? A história de Abraão continua, sendo escrita, e cada um de nós, de certa forma, participa dessa narrativa atemporal que conecta o passado ao presente e aponta para o futuro.